Oi, eu sou a Bia Lombardi, bem-vindos ao Bramari. Seu canal para uma vida mais autoral. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Lombardi, sou autora do blog Bramari, do Manual da Vida Autoral. Alguns de vocês talvez me conheçam pelo Rock Your Life, que é um curso online de aperfeiçoamento pessoal e planejamento de metas que eu lancei no começo desse ano, junto com a Manuela Maria lá do Ambiente Vistoriado. Eu acho que tem muita gente que talvez tenha chegado até aqui por conta do Rock Your Life. Bem-vindo a esse hangout, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Queria agradecer vocês por terem tirado esse tempinho hoje à noite para se conectar aqui comigo. Na verdade, o que eu quero com esse hangout é bater um papo bacana com vocês sobre vida autoral. O que é, onde vive, como se reproduz, onde se esconde, enfim. Eu falo disso o tempo inteiro e às vezes eu sinto que as pessoas ficam um pouco perdidas e não entendem direito o conceito e principalmente ficam perdidas em como se conquista essa vida autoral, né? O que significa e como a gente chega lá. Tá, então eu quero que vocês, ao longo desse webinar, vou fazer algumas perguntas, vou pedir para vocês anotarem aí e eu quero que vocês participem. Também no final eu vou abrir perguntas e respostas e quero que vocês, enfim, enviem suas perguntas, dúvidas, quero bater um papo com vocês sobre isso, certo? Mas antes da gente chegar nessa parte, a gente tem que começar pelo começo, né? Então, tá bom? Preparados aí? Então eu quero conversar com vocês a respeito da vida autoral. Afinal, o que é levar uma vida mais autoral? A pergunta ampla, né? A primeira reação das pessoas quando ouvem isso é imaginar que eu tô querendo transformar todo mundo num ser egocêntrico ou autocentrado. Nada mais longe da verdade, sabe, gente? Tem que ter calma nessa hora. Quando eu falo em vida autoral, eu tô falando em dar importância a você, ao que você pensa do mundo e a como você encara a vida na hora que você tá tendo que tomar uma decisão sobre o seu futuro. Parece óbvio falar isso, né? Mas infelizmente não é. A maioria de nós coloca dezenas de situações externas na frente da listinha de prioridades, sabe? Na hora de fazer as escolhas. Tudo ganha mais importância. O dinheiro, a opinião dos pais, a opinião dos amigos, o que a sociedade considera e julga como certo, o conceito das outras pessoas de sucesso. Tudo vai ficando na frente da gente, sabe? Nesse furacão de opiniões, que a gente fica até meio perdido, o que acontece? A gente acaba calando a nossa voz. A gente entra tipo num piloto automático de não questionar e só executar. Então, sabe aquela coisa de você acorda, escova o dente, toma café da manhã, pega o carro, fica no trânsito, chega no trabalho, blá 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 blá, trabalha, volta pra casa, toma banho, janta. E você entra nesse piloto automático e você não presta mais atenção em você. Isso é a doença do mundo moderno, né? Vamos chamar assim. O que acontece é que a gente vai ficando cada vez mais longe de uma vida que represente a gente de verdade, né? A gente vai calando justamente a única voz que sabe exatamente o que deseja para você, né, que é a sua voz. Aqui é uma hora importante, porque eu quero fazer umas perguntas para vocês antes do meu blá 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 todo. Eu quero que vocês anotem aí, não pode ser no celular, no computador, num pedaço de papel, anotem essas perguntas e respondam essas perguntas agora, tá? Assim na friaca mesmo. Eu vou te dar 2 minutos para responder essas perguntas, tá? Eu não quero que sejam elaboradas teses profundas sobre o assunto. Eu quero que vocês respondam de prima, sabe? De cara, sem pensar muito. Quero que flua, que extravase de vocês, tá? Pode escrever sem medo e responde a primeira coisa que tiver à cabeça. Por isso que o tempo é curto. Pergunta 1. O que você faria se pudesse viver a vida do seu jeito? O que é que você faria diferente? E 2, o que é que está te impedindo de fazer isso? Tá, vou repetir a primeira pergunta de novo, que é: o que você faria se pudesse viver a vida do seu jeito? O que você faria diferente? E a pergunta 2, o que é que está te impedindo de fazer isso? Vou começar a contar o tempo agora, tá bom, gente? Vocês têm 2 minutos para responder. É muito importante que vocês respondam. Tudo vai começar, o embrião são essas suas respostas aí do outro lado, tá bom? Bora lá.
Bom, 2 minutos já se foram, muito rápido, né? Agora é o seguinte, pega esse papel, guarda de lado aí, esquece por enquanto que vocês responderam. Vamos deixar que elas fiquem aí trabalhando no inconsciente, no subconsciente de vocês, tá bom? Esse é o segredo. Agora eu quero que você preste atenção apenas no que eu vou dividir com vocês. Quando eu quis fazer esse webinário e esse hangout, era para te dar dicas práticas, tá? Como se fosse o meu guia para você alcançar de uma vez por todas essa tal da vida autoral que eu falo tanto no Brahmari. O que eu fiz? Eu separei o caminho para essa vida mais autoral em 3 passos, tá? E eu quero que você venha comigo nessa linha de raciocínio. Sim, você ouviu direitinho, são só 3 passos. Eu resolvi simplificar esse processo ao máximo, porque na essência ele é simples, é para ser simples e aí é que tá a beleza dele. Tá? De nada vai adiantar eu ficar aqui listando 10, 20, 30 coisas que te farão alcançar o seu tipo de sucesso, né? Porque, enfim, cada um tem o seu tipo de sucesso, né? Eu acredito que falar sobre, dar muita informação só ia te desviar de prestar atenção nessas 3 ações fundamentais, sabe? Porque são elas que vão fazer a diferença aí na sua vida. Preparados? Bom, o primeiro passo, escutar a sua voz interna. Gente, quando eu falo de vida autoral, na verdade, eu tô falando de aceitação, de autoestima e de amor próprio. Quando a gente se aceita como a gente entende que não tem regra, não tem certo ou errado. Existe apenas o que funciona e faz sentido para você aí do outro lado, o que atende às suas necessidades. E cada um vai ter uma necessidade diferente, cada um vai ver o mundo de uma maneira diferente, cada um vai achar que uma coisa é certa ou que a outra é errado, e é muito particular isso. Essa voz é muito particular. Essa voz é que torna a gente único, na verdade, né? Viver uma vida mais autoral não tem, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com ser egocêntrico, com atropelar as pessoas, com não ter escrúpulos, com enganar para ganhar, nada desse tipo de atitude horrível, tá? Viver uma vida mais autoral significa apenas se colocar também na sua lista de prioridades, sabe? Dar ouvido a essa voz que fala com você aí do outro lado desde que você nasceu. Uma revelação que abre a cabeça da gente, feito um raio, é de que a gente só vai conseguir viver essa vida mais autoral e conseguir, de fato, realizar os sonhos ou empreender em algo que você realmente acredite, te estimule, te orgulhe, quando você der ouvidos a essa voz. Essa voz, ela nasceu em você, ela tá aí dentro, ela é pura, ela não teve contato com o mundo, com o julgamento das pessoas, com a opinião das pessoas. Ela é uma voz muito maravilhosa e muito sua, na verdade, né? E ouvi-la é a coisa mais difícil, porque o mundo fala alto, né? As pessoas falam alto, é complicado e a gente fica perdido nesse processo, sem saber o que escutar e o que fazer, né? Então é muito complicado isso, e a melhor maneira, eu acho, de fazer, de conseguir ouvir essa voz interna, é tirar um tempo no dia que seja só seu, nem que seja quando você acorda de manhã ou quando você vai dormir, para realmente meditar, calar a voz, nada de celular, nada de televisão, nada de conversar com ninguém. São 5 minutos, não precisa muito tempo também, isso que é coisa bacana. A gente fala meditação, o povo assusta, acha que vai ficar 3 horas meditando, mas não. Coisa simples de 5 minutos para você escutar a sua voz interna, você pensar no que você fez aquele dia, o que você gostou de fazer, o que você não gostou, o que te proporcionou uma sensação boa, o que te proporcionou uma sensação ruim. Essa conversa com você mesmo, todo dia, se ela for feita todo dia, você vai começar a escutar a sua verdadeira essência, as verdadeiras coisas que te movem, que te inspiram. Você vai acabar descobrindo até o seu chamado nesse processo. É muito importante isso, gente. Amor próprio e quando eu falo de vida autoral e de se colocar na lista de prioridades e tal, não tem nada a ver com egoísmo, tá? São coisas completamente antagônicas. Um é independente do outro, um não precisa do outro para sobreviver, sabe? Claro que durante a gente não vive sozinho, né? Todos nós somos seres sociais. Durante a nossa busca, a nossa vida, a gente vai, claro, ouvir uma opinião do marido, do namorado, dos pais, dos filhos, dos amigos, do seu chefe, enfim, né? Mas o que vai mudar é que quando você se conhece, a opinião deles não tem mais valor do que a sua opinião, entendeu? A opinião deles não afeta as suas escolhas, sabe? Então, quando você vive uma vida mais autoral, você entende que é de importância fundamental se colocar nessa balança também. E você sabe identificar como você se sente
diante das situações, inúmeras situações da sua vida aí, o seu trabalho, o seu relacionamento pessoal. Então, o primeiro passo da vida autoral é aprender a escutar a voz interna, gente. Você tem que ter papo, gente, de meio de gente doida, né? Mas você tem que ter essa conversa com você mesmo todos os dias, porque senão você vai entrar no piloto automático, que eu falei da outra vez, um pouquinho antes, e é difícil. Na hora que a gente pisca, você não tem aquela sensação de que, passou, tipo, 3 anos da minha vida, passou 5 anos da minha vida, passou 10 anos da minha vida, e você tá engolida nesse processo do piloto automático e não parou para se perguntar, não parou para conversar com você mesmo. Então isso é muito grave, e eu acho por isso que ele é o primeiro passo, porque é a coisa mais importante, é você ouvir a sua voz. O segundo passo é enfrentar o medo. A verdade é a seguinte, é que na vida muita gente sabe o que tem que ser feito, mas poucas as pessoas realmente fazem o que tem que ser feito. É muito louco isso, né? Isso acaba acontecendo, sabe por quê? Porque muita gente não dá ouvido à voz interior. Porque, por vários motivos, são vários medos diferentes. O medo de fracassar, medo do julgamento que as outras pessoas vão fazer. Dá um medo danado também de pegar seu sonho, sabe? Aquele bem mais precioso e colocá-lo em ação, parir ele para o mundo e daí pensar na possibilidade de que ele pode dar errado. Sabe, vai que não é nada daquilo que você imaginava, que você estava sonhando acordado. O que as pessoas vão pensar e vão falar de você se você resolver abandonar tudo. Seja uma carreira, um relacionamento, um hábito de vida, para começar tudo de novo, sabe? Como é que fica a sua imagem? Vários medos passam pela nossa cabeça, né? Quando a gente começa a bater esse papo com a nossa voz interna. Por isso que ele é tão ligado, né? No primeiro passo de se ouvir. Tá? Apesar de ser uma reação totalmente natural, sentir medo, né? Ele vem com muito mais força quando você não se conhece direito. Não conhece como você reage em situações de pressão ou não consegue lidar com os obstáculos da vida quando não sabe para onde ir, não sabe o que você deseja para você, né? Quando a gente se ama, se conhece, bate aquele papo com a gente mesmo, a gente se aceita como é. A gente entende porque a gente chegou até aqui, a gente sente orgulho dessa pessoa. E pessoas orgulhosas têm coragem para enfrentar o mundo, enfrentar esses medos, né? Eu já falei sobre isso num vídeo mega bacana aqui no meu canal do YouTube, que é youtube.com/user/portalbramari. Procurem lá, são 5 dicas para enfrentar o medo. Se você tá lutando aí, se você já bateu esse papo com você já se ouviu, você tá ciente da sua realidade, como você é, de como você vê o mundo, mas você tem medo de colocar os seus planos em prática, eu acho que esse vídeo das dicas para combater o medo vai te ajudar muito, tá? O terceiro passo, então, primeiro, vou sempre recapitular para ficar mais fácil. Escutar a voz interior, vou pôr assim, entre parênteses, meditar com você mesmo, aí na sua cabecinha, bater aquele papo com você. Segundo, enfrentar o medo, tá? E o terceiro e último passo, falei que é super simples, gente, é entrar em ação. Depois que você ouviu a sua voz interior, depois que você driblou o medo, o terceiro passo é um dos mais importantes, é fazer alguma coisa a respeito. Tem uma frase que eu gosto muito que circula por aí, que é o feito é melhor do que perfeito. E é uma das situações mais importantes. Se fosse você, anotava isso num post-it e colava na tela do computador. Feito é melhor do que perfeito. Sabe, tudo na vida da gente começa com uma decisão, com um mindset, tudo, desde as coisas mais simples até as mais complexas, sabe, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou comer melhor, eu vou separar desse relacionamento abusivo que eu tenho, eu vou mudar de emprego porque eu não gosto do meu... Tudo a semente é essa decisão, só que essa decisão sozinha, essa vontade sozinha não é nada, ela tem que virar decisão, ela tem que virar uma ação, tá? Uma afirmação. Não é, quando a gente entende isso, que tudo está na nossa cabeça, a gente entende que a condição da vida, a nossa condição de nascimento, não define as escolhas que a gente vai fazer no futuro. A única coisa que tem real influência sobre seus atos e escolhas é você, sabe? Não é o ambiente que te controla, e sim como você decide lidar com esse ambiente. Esse é o segredo. A sua visão, suas escolhas, o seu resultado. É o seu. Olha aí a vida autoral tomando forma, né?
perder o emprego, seu negócio dar errado, seu amor te abandonar, são coisas, alguém que você ama muito morrer, falecer, são todas coisas horríveis de acontecer, eu sei, e acontecem na vida da gente, e eu sei que desestrutura, tá? Naquele primeiro impacto, naquele primeiro choque. Mas nada disso deve abalar a sua confiança interna. Você não tem que começar a se duvidar, se perder um emprego, entendeu? Ou se resolver terminar um relacionamento, você não tem que achar que você nunca vai conseguir nada melhor, você não pode ter a sua confiança abalada de que você é capaz de coisas melhores, sabe? Nada deve abalar essa decisão de viver da melhor forma possível, nada disso que vai te acontecer um dia, espero que nunca aconteça, mas a gente não tem como controlar isso, né? Nada disso vai calar essa voz que tá aí dentro, que você aprendeu a escutar. As coisas que acontecem com a gente são circunstanciais, elas não são eternas, sabe? Não são uma sentença de morte ou um fracasso, um carimbo de fracasso na nossa testa. A vida autoral só vai depender de você aí do outro lado, de como você encara as perdas e do quanto você permite que elas te desviem da vida que você escolheu ou deseja seguir, né? Quem caminha para uma vida mais autoral entende que não é o que te aconteceu que vai ter o poder de moldar todo o seu futuro, e sim aquilo que você decide fazer com o que te aconteceu. Sabe, olhar o copo meio cheio? É mais ou menos isso. Como você pega algo negativo também, e transforma em positivo. Aprender esse truque de ver o lado bom em tudo, nas coisas ruins, vai te levar a uma vida mais autoral. Porque você não vai ficar paralisado no medo, na raiva, na angústia, e você vai conseguir pegar uma situação adversa e transformá-la numa coisa boa para você. O potencial para positividade está em todos os lugares, basta você querer enxergar. Você pode largar o emprego que odeia, sim senhor, você pode cair do relacionamento abusivo, você pode viver uma vida mais saudável, você pode encontrar mais tempo para fazer as coisas que te dão prazer. Sabe o melhor de tudo isso? É que você já sabe que você tem que fazer essas coisas na maioria das vezes, né? Você só precisa escutar aquela voz interior que vai te contar como você vai fazer isso, que é o primeiro passo. Burlar o medo de fazer isso, que é o segundo passo. E colocar em ação. Tudo tá interconectado, gente. Não dá pra seguir um passo e não seguir o outro, entendeu? Não dá pra demorar muito. A vida corre, gente. Os anos passam. Não deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje, sabe? Isso também é uma frase muito boa pra anotar aí do outro lado. Eu tava até lendo outro dia. Sabe que tem estudos que dizem que as pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões assim, ó, depressa, porque elas não têm dúvidas a respeito do seu valor e do que realmente desejam para sua vida. Elas têm mindset, elas têm foco. Então, para elas, num momento de adverso, ter que tomar uma decisão e fazer uma escolha, elas sabem o que ela é, ela sabe do que ela é capaz, ela sabe para onde ela vai. Então, ela toma esse processo de decisão para essas pessoas são mais rápidos. Então, e é claro que quando você não perde tempo, a sua chance de chegar onde você quer, você não fica patinando, né? Então, elas não sofrem, essas pessoas não sofrem com dúvidas sobre a capacidade de realizar. Elas sabem que não tem nada escrito, nada é definitivo, nada é preto no branco. As pessoas sabem que às vezes as coisas vão dar errado, gente, que elas vão ter que reescrever alguns capítulos dessa história, mas que isso não quer dizer que elas não vão chegar no final do livro, saca? E que não vão ter capacidade de realizar o que elas querem, tá? Mesmo assim, eu sei que a gente às vezes para e fica, puxa, mas se eu não souber exatamente como mudar a minha vida, sabe? O que fazer para mudar a minha vida? Quais são os passos para mudar a minha vida? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas costumam fazer, né? Eu vou dizer uma coisa assim meio óbvia, mas que tem que ser dita. Mais importante do que você ter um plano perfeito aí do outro lado, ou uma visão exata do seu futuro brilhante, maravilhoso de cinema, é começar antes de estar pronto, gente. Porque perfeito não existe, sabe? Como as coisas irão acontecer ou se encaminhar, isso vai mudar ao longo do seu caminho, tenho certeza. Como eu disse, nós somos seres sociais, nós dependemos da interação com outras pessoas. Às vezes você traça um plano legal, bacana, e no meio do caminho você tem que desviar porque alguém não colaborou ou porque um terceiro dificultou o processo. Nada disso, isso não quer dizer que o seu sonho é impossível ou vai dar errado, nada disso. Isso é apenas a vida se ajustando e você tendo que se ajustar com ela, entendeu? Essa é a beleza
do negócio. Se você ficar preocupado aí do outro lado, esperando saber todos os detalhes para empreender seu sonho, vai ficar a vida inteira esperando o momento certo para fazer as coisas, sabe? Como eu disse, ninguém vive sozinho. Enquanto você caminha rumo ao seu objetivo, você vai ter que dar uma alterada no trajeto, aqui e ali, adequá-lo, de acordo com a realidade que você encontrar no momento, sabe? A vida ao redor da gente influencia a gente o tempo inteiro. Por isso, planos perfeitos são planos que não existem. Não adianta isso, né? De novo, comece antes de estar pronto, sabe? A vida é impermanente. Os budistas têm esse dizer e é maravilhoso. Tudo muda, eles chamam de anicca. Tudo muda o tempo todo. A única certeza que a gente tem, aliás, é que nada está parado. Tudo está em movimento. Sabe, você pode estar aqui hoje, amanhã você está lá embaixo, essa montanha-russa faz parte da vida, tá, sabe? Se você se conhecer bem, se você souber onde quer chegar, se você enfrentar os obstáculos que vão aparecer, não se iluda, com coragem, e se você caminhar sempre em frente, rumo àquele sonho que você tem lá na frente, você vai conseguir. Querer, poder e conseguir. Lembra da Xuxa, gente? Querer, poder e conseguir, mas no fundo é a maior das verdades. Esses 3 passos, eles delineam, aliás, o que eu acho bacana desse processo é que eles delineam esse caminho. 1, escutar a voz interna e decidir o que você deseja. 2, enfrentar o medo. E 3, colocar seu plano em ação e ajustar o percurso conforme você caminha, sabe? Não se iluda porque é seu sonho, que ele vai ser maravilhoso, lindo, perfeito, que nada vai dar errado. A Rê tá mandando um oizinho que tá assistindo, linda. Que nada vai dar errado, porque sonhos, na verdade, no Hollywood, no filme, eles não estão errados, é tudo perfeito. Não, gente, não é perfeito. Muitas coisas vão. Aliás, eu acho até que eu sou meio doida, me chama de masoquista, mas eu acho que quanto mais dificuldade, quanto mais você tem que pensar e analisar e achar outros caminhos, mais inteligente nessa caminhada você vai ficando, você vai aperfeiçoando. Sabe, chegar no sucesso muito rápido, num estalo, ter uma ideia hoje do empreendimento e chegar lá amanhã, talvez não seja, talvez não, certeza, não é a melhor coisa para você aí do outro lado. Porque você não vai saber lidar com os obstáculos quando eles aparecerem, entendeu? Você não vai saber lidar com as dificuldades da vida. E é complicado isso, né? Então, assim, count your blessings, sabe? Conte aí o que te acontece de bom e conte o que te acontece de ruim e não desista por conta das dificuldades, sabe? No fundo, falei pra vocês que é muito simples, eu quis delinear um caminho fácil de entender, não é um caminho fácil, vejam bem a diferença, não é um caminho fácil de seguir, né? Porque, poxa vida, se entender, se aceitar, ouvir essa voz interna, não ter medo dela, não ter medo dos outros e tomar uma decisão e colocar em ação, gente, são coisas trabalhosas. Mas espero que você tenha conseguido enxergar esse desenho que eu quis fazer, que uma depende da outra, como se fosse como se fosse um círculo. E esse círculo é o caminho que você tem que percorrer para viver essa vida mais autoral. Bom, para quem me acompanha no Brahmari, lá no blog ou nas redes sociais, vai saber que eu vou contar uma coisa para vocês agora que não é novidade. Mas talvez tenham pessoas que ainda não estejam sabendo disso. É que no começo da semana eu parei um projeto muito especial para mim, que é o Love Mail, chamei de Love Mail, Cartas para uma Vida Mais Autoral. Por que eu criei esse projeto novo? A resposta é bem simples. Porque a gente fica de blá 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 no blog, na internet, e eu quero, quando eu faço esses posts, quando eu escrevo o Manual da Vida Autoral, quando eu bolo o curso Rock Your Life com a Manu, na verdade o que eu quero é efetivamente ajudar você aí do outro lado. E eu fico gastando meus dias aqui pensando em como que eu posso fazer isso, sabe? De uma maneira mais efetiva. A resposta é simples, é chegando na sua caixa postal, não vou chamar de invasão porque você vai aceitar, você vai querer fazer parte do projeto, mas eu quero estar lá todo dia quando você abrir seu Outlook, seu webmail, seu mail do Mac, seja lá o programa que você use, eu quero estar lá para você, entendeu? Eu quero efetivamente ajudar você aí do outro lado a aprender a escutar essa voz interior, a entender que a sua cabeça molda o seu mundo e a sua realidade e não o contrário. Quero te ajudar a organizar os seus pensamentos, a se colocar na lista de prioridades da sua vida,
aceitar-se nas suas dificuldades e nos seus defeitos, nada de se condenar pelos defeitos, abrace-os, estude, entenda-os porque eles existem, porque eles estão lá, tente melhorar se for possível, se não for, aceite-os. Quero te ajudar a viver e construir um presente único todos os dias, gente, porque a vida é feita de presente, a vida não é feita de passado, como eu te disse, o que te aconteceu não tem poder sobre o seu futuro se você não deixar, e o futuro ainda não existiu, entendeu? Então às vezes a gente fica ansioso, a gente vive nessa ansiedade, nessa tensão, porque a gente tenta viver num espaço de tempo que é impossível, é impossível viver no passado e é impossível viver no futuro. O segredo é viver no presente, construir um presente, conversar com você todos os dias, chegar em casa, como eu disse, fazer aquela meditação. Poxa, eu fiz quais as atividades que eu fiz hoje, tá legal. Pôr na balança quantas eu gostei, quantas eu não gostei, quantas me fizeram mal, quantas me fizeram bem, como é que tá essa balança na sua vida? Isso é viver no presente, tá? Eu quero mostrar pra você que é possível desligar esse piloto automático e começar a se questionar, sabe? Começar a questionar por que eu faço isso, por que eu penso isso, por que eu me trato assim, por que eu trato os outros assim. Tomar responsabilidade pelas ações mesmo, sabe? E qual foi a melhor maneira que eu achei de transmitir essa mensagem de uma forma mais efetiva? É mandar pelo e-mail, pelo seu e-mail, tá? Então, como é que vai funcionar? Em cartinhas de inspirações diárias, eu vou fazer um bate-papo honesto que vai durar 21 dias pelo seu e-mail. Durante essas 3 semanas, você vai receber diariamente cartas na sua caixa de e-mails, tá? E elas vão ser super bacanas porque elas podem ser ou em formato de texto, ou vídeos, ou podcasts que eu escrevi especialmente para você. Cada uma dessas cartas tem a minha reflexão pessoal, novos conceitos de vida para que você pense a respeito, ou dicas de ações aí para você colocar em prática, tá? Diariamente. É um exercício diário, como eu disse. Talvez você vá ler essas cartinhas logo que acordar de manhã, ou enquanto toma café, ou quando tá com um gatinho no colo, no cachorrinho, com seu filho no colo. Eu não sei qual vai ser, ou antes de dormir, para você pensar sobre o que leu. Eu não sei qual vai ser a sua dinâmica, o importante é que ela exista, tá? Talvez você queira ler todas num dia só, junte, vai colocando numa pastinha e leia todas de uma vez, ou você quer ler durante o final de semana. Isso não importa, na verdade, como você vai ler essas cartas, tá? Então não se assuste que vão ser cartas diárias, você não tem essa obrigação, apesar dos e-mails serem enviados diariamente, você não tem essa obrigação de lê-las todos os dias, tá? Você pode juntar em bolinhos e lendo conforme você vai tendo tempo, né? Seja lá qual for a opção que você escolha, uma coisa é certa. Essa conversa vai fazer parte da sua rotina pelo próximo mês e se tudo der certo, ela vai te fazer olhar para sua vida com olhos mais atentos, presentes e sedentos por mudança, tá? Eu quero te mostrar que é possível acreditar e alcançar essa vida mais autoral, essa vida que te represente, sabe? Uma coisa bacana do projeto é que, para deixar ainda tudo maravilhoso, eu convidei essas pessoas muito bacanas para fazer parte. São mulheres fortes, maravilhosas, que eu conheço, que eu tenho amizade e que conseguiram, e são exemplos, isso que é mais legal, e que são exemplos de vida autoral, que elas conseguiram escutar essa voz interna delas, enfrentar o medo e colocar os sonhos e projetos em ação. Uma delas é a Manu, né, Manuela Maria, do blog Ambiente Vistoriado. Ela é minha parceirona no Rocker Life, a gente desenvolveu o Rocker Life juntos, então ela tem muita coisa para dizer. A outra é a Thaís Godinho, do site, que eu brinco, é o site Salva Vidas, que é o Vida Organizada. Gente, o site da Thaís é maravilhoso, cara, vidaorganizada.com.br, lá também entrem. Dicas de produtividade, de organização, de mindset positivo, de como conseguir o que você deseja, o que você sonha, de maneiras práticas, não são filosóficas, são ações práticas. O blog da Thaís é muito 10. E a terceira é a Ana Medeiros, que eu adoro, do blog de decoração A Casa que Minha Avó Queria. A Ana tem uma história ótima de empreender em família, com marido, com filho, de ir atrás dos sonhos, de viver das coisas que ela cria. Eu acho que a Ana me inspira muito. Então são 3 experts em autoconhecimento, superação de obstáculos e concretização de sonhos e metas, e elas vão escrever nesse projeto, no pacote das 21 cartas. Esperem ansiosos, porque vai rolar carta das meninas para vocês também, né? Então, tá achando que é muito bônus? Vocês não viram nada, tome mais alguns aí. Se você assinar o Love Mail até esse domingo, dia 22 de março, você vai ganhar mais bônus. O primeiro eu fiz com o maior carinho, foi um audiobook do Manual da Vida Autoral que eu escrevi ano passado.
O que eu percebi? Quando eu escrevi o manual, não é que eu escrevi, larguei ele lá e nunca mais vi. Eu, com o tempo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu ia lendo e relendo para tentar ver se eu poderia melhorá-lo ou não. E nesse processo eu comecei a ler o meu e-book em voz alta. E, gente, é muito poder você falar em voz alta, você escutar em voz alta. Então eu comecei a pensar que talvez seria uma boa fazer do manual um audiobook. Porque as pessoas, né, podem, às vezes não tem tempo de sentar e ler. Eu falei, fiquei pensando, será que a pessoa enquanto tá indo pro trabalho, seja no carro, dirigindo, ou no ônibus, ou no metrô, ela não pode colocar o audiobook no fone de ouvido, ou no som do carro, e ir escutando aquilo e conversando com si mesma e escutando as minhas dicas? Eu acho que esse processo de escutar, a gente absorve muito mais, a palavra tem poder, né? Então, assim, eu fiz o audiobook é exclusivo para quem assinar o Love Mail. Não tem como comprar o audiobook, não tem como conseguir o audiobook, a não ser que você adquira o Love Mail até domingo. Então ele é um bônus mega, hiper, super X Plus exclusivo. O outro bônus, são mais 2, é o e-book da Manu, um e-book maravilhoso, super fofo, que chama Arte de Se Autoconhecer. Tem muito a ver com esse meu primeiro passo, que eu falo de ouvir a voz interior. O e-book da Manu vai te ajudar muito com isso. E o terceiro, que é um e-book Mão na Roda, Salva-Vidas, como eu disse, da Thaís Godinho, que ela organizou 365 dicas de organização para o ano todo. Gente, é muito maravilhoso. É fabuloso, porque ela dá dicas sazonais, de acordo com se é época, se é verão, se é inverno, se é primavera, se é outono, o que fazer em cada época, como facilitar a sua vida, porque, gente, é difícil viver, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro, como eu disse, agindo e tendo que tomar decisões pelas coisas. Se a parte organizacional da sua vida já estiver meio engatilhada, não ter que pensar sobre isso, você vê a sua vida, a sua rotina funcionando meio que automaticamente, é muito liberador para te free your mind, sabe, para pensar e se concentrar na busca da sua vida autoral, na busca dos seus sonhos. Então são um audiobook e 2 e-books fantásticos, e tem mais, não são os únicos bônus, não. Eu resolvi, a Manu até falou, Bia, você tá louca, você vai fazer isso, você vai ficar a vida inteira escrevendo carta para as pessoas. Eu falei, eu vou, porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu não sei, eu venho sentindo esse chamado de escrever cartas e de falar com as pessoas de uma maneira mais próxima. Então, o último bônus para quem assinar o Love Mail até domingo é que as primeiras 20 pessoas que assinarem o Love Mail, eu olhei hoje à tarde, só tinha mais 4 vagas. 16 pessoas já assinaram, então só tem mais 4 vagas. Essas 20 primeiras pessoas que assinarem o Love Mail até este domingo vão poder perguntar no final das 21 cartas, quando elas receberem todas as 21 cartas, no último e-mail, você aí do outro lado, que eu sei que você vai assinar, vai poder perguntar o que você quiser pra mim. Tópico livre, da sua cabeça e conta. E o que vai acontecer? Eu vou te responder à mão, numa carta única e exclusiva que eu vou escrever pra você, só pra você aí do outro lado, e vou mandar pelo correio. A minha esperança é que a gente comece uma história juntos aí de amizade, através de cartas reais, escritas de próprio punho, maravilhosas. Não sei se vocês vão lembrar aí do pen pal, que era uma coisa muito famosa nos anos 80 e 90, pré-internet. Como é que as pessoas faziam? Não se iludam que as pessoas não faziam amizade com pessoas de outros lugares do mundo como faz hoje. Faziam, via cartas. Era fabuloso, você podia fazer amigos na Austrália, em Israel, no Japão, trocava-se presentes, você mandava coisas do seu país, você recebia coisas do país das pessoas, era muito rico, muito enriquecedor. E isso meio que se perdeu, claro, com o advento da internet. Hoje eu pego o telefone no Skype e ligo pra Manu, que tá em Washington, ligo pros meus amigos, minha prima que tá em Berlim, é muito mais fácil. Então eu queria resgatar essa coisa da carta, escrever carta para as pessoas e bater esse papo e ter essa amizade real via próprio punho. Então as primeiras 20 pessoas que assinarem o Love Mail serão minhas amigas pen pal. Eu espero que a gente tenha uma amizade duradoura aí, escrevendo cartas e se ajudando, porque não se iluda, não sou só eu que ajudo você aí do outro lado, você também me ajuda, né? Então assim, recapitulando, o Love Mail são 21 cartas, que pode ser texto, você pode receber um vídeo, você pode receber um áudio, um podcast. Não sou só eu, quer dizer que vou escrever as cartas. A Manu vai escrever, a Thaís Godinho vai escrever, a Ana Medeiros vai escrever também. Você vai ter o audiobook do Manual da Vida Autoral para você colocar aí no fone de ouvido e escutar e
absorver esse conteúdo de uma maneira muito mais poderosa. Tem o e-book da Manu, A Arte de Se Conhecer. Tem o e-book da Thaís Godinho, 365 dicas para organizar aí durante o ano inteiro a sua vida. E o meu penpal com as 20 primeiras pessoas que assinarem o Love Mail. Gente, é muita coisa. Então, se você gostou do projeto, se você está interessado em saber mais sobre o Love Mail, assinar o Love Mail, entre lá no Bramari, é bramari.com.br. Você vai ver que na barra lateral do blog tem vai ter um link para o manual da vida autoral, para o Rock Your Life, e vai ter um link embaixo para o Love Mail. Clica nesse link, que lá eu conto tudinho, exatamente, você vai poder te esclarecer todas as suas dúvidas a respeito do projeto. Então agora vamos voltar lá para o começo. Lembra das perguntas que eu fiz para vocês? Se você ainda não tinha chegado no comecinho do Hangout, eu pedi para as pessoas pegarem um papel, uma caneta, ou anotar no celular, no tablet, no computador, aonde elas quisessem, que anotassem essas duas perguntas. O que você faria se pudesse viver a vida do seu jeito? O que você faria diferente na sua vida? E a segunda pergunta, o que te impede, o que está te impedindo de fazer isso? Eu dei 2 minutos, né, para as pessoas responderem e pedi para elas guardarem essas perguntas aí para o final do Hangout. Eu quero que vocês me contem a resposta de vocês. Coloquem no chat o que foi mais difícil ao responder essas duas perguntas. O que é mais difícil no processo dos 3 passos para uma vida mais autoral? É mais difícil conseguir escutar essa voz interna? É mais difícil superar o medo do que vai acontecer no futuro? Ou é mais difícil tomar uma decisão e entrar em ação? O que é mais difícil para você aí do outro lado? Porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Dani Machado, Paula, adoro ver as amigas. Vamos lá, a Dani diz, respondendo a pergunta 2, para mim o mais difícil é coordenar as obrigações do dia a dia, imagina, né, Dani, com os desejos, encontrar o tempo e energia para fazer tudo o que é preciso e necessário que deu na telha de explorar, né? Dani, te entendo, entendo mesmo que eu particularmente sou uma pessoa muito multitask, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu percebi? Que quanto mais coisa eu faço, mais coisa eu consigo fazer. Faz sentido isso que eu tô falando? Quando a gente entra nesse processo de tomar decisões, de fazer escolhas, de colocar em ação, a gente vai vendo que as coisas não são um bicho de 7 cabeças, que muitas das coisas que a gente julga difíceis ou que a gente acha que vai tomar muito do nosso tempo, elas não tomam. É muito louco isso. E como eu disse, quanto mais coisa você coloca em ação, parece que elas frutificam e elas atraem, mais coisas você começa a fazer. Meu pai falava isso pra mim, é bem verdade. Puxa, entrar não que você... Pelo amor de Deus, não estou falando que Dani, querida, você não é uma pessoa preguiçosa, mas tem gente que, às vezes, só de pensar nas coisas que tem que fazer, aquilo vai somando, sabe? Então, em vez de você acorda um dia tendo que fazer você tem uma ideia, 1. No dia seguinte, você tem a ideia 2. No final de semana, você tem a ideia 3. Daí, na semana seguinte, você já tem a 4 e você não fez nem a primeira. Entende o que eu tô querendo dizer? Se conforme as ideias e as vontades forem surgindo, você for automatizando esse processo de tomar decisão e fazer alguma coisa a respeito, isso fica dinâmico, isso fica mais rápido, isso fica mais fácil. Não pira, realiza. Não pira e concretiza. Uma frase boa aí. Claro, dentro do possível, tem coisas que você consegue realizar de um dia para o outro, tem coisas que demoram um pouco mais. Mas a minha sugestão, Dani, é que tempo a gente arruma, cara. É um negócio muito louco. E a gente vai ficando mais... Conforme a gente vai tendo que administrar o tempo, a gente vai ficando mais esperta em administrar esse tempo também. Então, assim, não deixe os seus desejos acumularem, porque vai ficar muito difícil mesmo você conseguir dar ouvido e voz para eles. Comece, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe? A dica lá 3 do tomar uma decisão. Faça, comece de algum lugar, não precisa estar pronto, não precisa ser a ideia perfeita, o plano perfeito, comece, realize uma coisa, um desejo por dia, um desejo por semana, você vai ver que esse processo vai ficar muito mais automático. Espero que eu tenha respondido, Dani, te ajudado.
A Dani disse que tem uma palavra em inglês que ela acha bem difícil de traduzir, mas que se aplica muito bem, que é o overwhelming. É como eu me sinto às vezes, porque ideias eu tenho centenas. Ajudou sim. Então, Dani, escolhe uma. Se você tiver com dúvida de qual, faz uma caixinha de ideias. Cara, essa ideia é muito boa, aliás. Um vidro, uma caixa de papelão, alguma coisa. E conforme você vai tendo as ideias, você escreve e coloca lá dentro. E uma vez por dia, uma vez por semana, se for, né, enfim, você vai saber o que é melhor, você pega um desses papeizinhos, sorteia mesmo, e realiza aquilo, e concretiza e bota em ação. Eu entendo você, eu entendo de verdade, eu também me sinto overwhelmed também. É cantoria, é o blog, são as coisas autorais de escrita, de livro que eu quero lançar, são os meus clientes de design gráfico, é muita coisa pra gente administrar mesmo, mas tem que fazer. Tem que começar a fazer, tem que dar voz. Essas vozes não podem ficar falando dentro da gente, sem ninguém escutar. Eu tenho pena delas, gente, né? A Aline Madeira falou que perdeu o comecinho, porque ela tá no Guarujá e muita chuva lá também avacalhou a internet. Aline, eu vou disponibilizar esse link do Hangout gravado aqui, tá? Pra vocês. Você vai poder ver depois, e daí você vai poder responder essas perguntas que eu fiz. Quero muito que vocês respondam pra mim. Quero bater papo com vocês, gente. A Darê diz aqui que a maior dúvida dela, eu já devo saber, que é se impor mais, participar mais, fazer parte, se sentir nos lugares de verdade. Que isso atrapalha muito em outros aspectos da vida também. Verdade, Rê, aquela velha história, tem que pegar a vida na rédea, né? E falar, vem cá, minha nega, chega junto. Existem pessoas, eu vejo em você uma pessoa muito observadora, você observa, você presta muita atenção, isso é muito bacana, porque quase ninguém hoje em dia presta atenção e escuta nada nem ninguém, então é uma característica muito boa, mas essa troca tem que existir, não adianta só absorver e olhar o mundo, você tem que devolver para o mundo também. Eu sei que você tem um monte de coisa aí dentro de você, um monte de coisas, ideias e planos para realizar. E é isso mesmo, pelo menos você sabe o que tem que ser feito, né? Se sentir nos lugares, viver o momento. Isso talvez ajude, sabe? Seize the day, sabe? Aproveitar aquele momento, estar ali 100% atenta e presente, querendo interagir com aquele momento. É muito importante, eu acho que você está super no caminho certo de fazer isso. Eu vejo que você vai conseguir. Continua se expondo. Às vezes se expor, no sentido não de se expor à vida pessoal, não é isso, mas de se expor pro mundo e falar, olha, eu estou aqui, eu faço isso, eu sou essa pessoa, eu penso dessa maneira. É uma coisa boa, sabe? Porque muita gente pode se identificar com você. Às vezes a gente acha que tá só observando e tal. E é o que eu tento fazer, na verdade. Eu tá aqui falando despejando este monte de conceitos sobre vida autoral. Eu poderia guardar pra mim, porque são coisas que eu penso há muitos anos. Mas eu comecei a sentir que aquilo estava me oprimindo. É que nem eu digo no capítulo introdutório do Manual da Vida Autoral. Eu comecei a sentir reações físicas, de opressão, de falta de ar, de asma. De guardar tudo isso pra mim. Eu sinto que é a minha missão compartilhar e dividir e inspirar. E não achem que a minha vida é perfeita, não achem que eu tenho o segredo que eu encontrei o santo grau. Longe disso, todo dia eu bato cabeça aqui direto, mas eu tô ficando bem espertinha pra sacar o que é armadilha, o que é a minha voz interna querendo me derrubar. O que é meu medo? Claro, eu sinto medo o tempo inteiro também. Eu reajo com medo. A questão é que agora, cada vez mais, eu tenho aprendido a não deixar que esse medo tome conta de mim. E ser mais... Eu já sou meio doida, mas ainda ser mais doida e mais corajosa para as coisas, né? Então, assim, coloque pra fora, Rê. Pode colocar que tem um monte de gente que vai se identificar com o que você tem pra dizer. Bom, queria agradecer todo mundo que tirou um tempinho aí, com chuva, sem chuva, com internet boa ou ruim, para escutar esse bate-papo, esse webinário. Voltem no Bramari aí durante a semana, que eu vou tentar o mais rápido possível disponibilizar o material aqui do Hangout para vocês poderem ler e reler. Enviem a resposta de vocês por e-mail, se quiserem, que eu respondo também, no contato@bramari.com.br. E eu espero que vocês gostem do Love Mail e queiram fazer parte desse projeto novo, porque esse projeto não é pra mim, gente, sério. Esse projeto é pra vocês, tá bom? Então, um beijo
Tchau pra todo mundo aí. Obrigada por terem assistido. Até mais.